Vibe Mundial FM. Viva a Vida com Jaber de Menezes, apresentando hoje um grande amigo, o Jonathan de Maia de Ogum. Ele vai falar sobre toda a magia e todo o segredo, né? E o poder que existe na jogada do Búzios. Lembrando que todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Emílio Collier, um grande farmacêutico e psicólogo que deixou esse pensamento para que a gente tenha sempre em nossa mente um pensamento positivo e sentimentos positivos. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Javert, obrigado pelo convite. A todos os meus consulentes, amigos, filhos, irmãos de fé, a benção de todos. Eu, Pai John Maia, aqui presente. E obrigado novamente pelo convite, falando um pouquinho sobre o Eri de Logum, sobre o jogo de búzios, um pouquinho sobre o orixá, nesse momento de pandemia, em que todo mundo está na sua casa, esse momento de despertar de consciência, como nós estávamos falando, momento também de falar um pouquinho sobre o culto afro-brasileiro, as tradições, que são inúmeras as linhas e tradições afro-brasileiras, mas em especial sobre o jogo Eri de Logum, sobre o jogo de búzio, podemos falar um pouquinho depois do jogo de Obi, o jogo de Opelê, os cultos, enfim. Tá. Como é que você se aproximou da religião afro? Na religião afro-brasileira... Que me espanta bastante, assim, você veio do Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, de São Paulo. Do Batuque, né? Do Batuque. Eu comecei na Umbanda, né? A primeira vez que eu fui um pezinho de Umbanda, minha família toda é umbandista. Então, aonde os meus pais moravam era a casa, bem dizer, de religião da minha avó, que era benzedeira, que trabalhava também com essa questão de reza, que é uma ramificação também da Umbanda. E aos 14 anos eu fui conhecer um terreiro de Umbanda, onde eu comecei com o que se chama hoje de desenvolvimento mediunidade. Lá até então trabalhava com entidades. Hoje eu tenho essas entidades que são as nossas ancestralidades, nossos guias, nossos caboclos, pretos velhos, exus, pombogiras. E aos 16 para 17 anos eu fui para uma cidade chamada Pelotas, onde eu fui fazer minha graduação, enfim. E onde eu tive mais contato, né, através do Pai Eurico, tive mais contato com as nações do Rio Grande do Sul. Não cheguei a me aprofundar muito nas nações, porque hoje a gente sabe que cada um tem o seu presságio, tem a sua sorte, tem seu caminho. E aí vim para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, tive contato com um grande amigo meu, que quero até pedir a bênção, deve estar assistindo, Pai Carlos de Ogum Choroquê. Daí tá lembrado o abraço. O abraço. Sempre tem que abraçar a nossa ancestralidade, nosso pai e a nossa mãe, né? Agora, como a gente não pode se abraçar, não podemos abraçar um abraço. Receber esse abraço um axé, porque o axé, ele não é abraço, mas o axé é energia, é força. E aí eu tive contato com o Pai Carlos, e o Pai Carlos fez as minhas iniciações através do culto de Orumilá, culto de Ifá e em outros cultos também. Pai Carlos é uma mistura de várias nações, de cultos afro-brasileiros. E aí eu tive mais contato, mais esse empirismo desde os 14 anos, mas foi aonde eu tive aprofundamento, onde eu comecei realmente a estudar, ver que o jogo de búzio não é somente visão do orixá, ele é um jogo de técnica, ele é um jogo de cálculo, ele é um jogo que fala de Odu, e Odu é presságio, Odu é caminho. Então, o Babalorixá, o sacerdote de Orixá, o sacerdote de Orumilá, ele tem esse comprometimento tanto filosófico com a filosofia de Ifá, que é a sabedoria, como também de Orumilá e Exu, que é o grande comunicador. Então, fui me aprofundando e cada vez mais eu estudo. Porque quanto mais a gente joga búzios, mais a gente vê que tem muito mistério. Certo. Né? Tem umas coisas que a gente pode falar, tem outras coisas que são iniciáticas, que a religião ela é iniciática. Dá uma pincelada, por exemplo, assim, eu conheço o Ifá e o Exu. Para quem não sabe, o que seria o Ifá, o jogo de Ifá e o jogo de Exu? Vamos lá. Tem várias formas de jogo, assim como eu disse, várias formas de nações e tradições de jogo de búzio. Nós podemos jogar com 4 búzios, que é o jogo de búzios de Exu. Quando a gente fala no jogo de búzios, a gente não está falando do Exu Catiço, a gente está falando no Exu Orixá, Exu, com suas qualidades, enfim, que ele responde através de sim ou não. São perguntas objetivas. O jogo de búzios
se difere de qualquer outro oráculo pela sua objetividade e sua clareza. Então, 4 búzios de Exu, ele vai dar sim ou ele vai dar não, ele vai responder questões. Talvez. É muito parecido com o jogo de Obi, Isso. né? Obi é também orixá e é uma semente tão importante para nós. Obi, Orobô. Obi, Orobô, Orobô de Hoje Xangô. nós já temos ela plantada no Brasil, não precisa depender da África para vir. Demorava 30, 60 dias para chegar né? de avião. Nas iniciações, nas confirmações de orixá, pela minha liturgia, da forma como aprendi, porque como eu sempre digo, né? O que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, é aquilo que eu aprendi, porque o culto afro-brasileiro, ele é uma oralidade. Hoje em dia tem muitos escritos, tem uma bibliografia, tem toda um estudo que tu pode se complementar. Certo. Mas tem muitos mistérios, tem muita questão que ainda o culto é oralidade. Então, quando o negro chegou no Brasil, ele chegou no Brasil nos navios negreiros de várias civilizações do continente africano. Povo Banto, Angola, tem a nação Cabinda, a nação Jeje, a nação Queto, são muitas nações. O europeu trouxe o tarô. O negro trouxe o o jogo Eri de de Logum. búzio, foi na praia, não tinha, ele lembrou como é que era, foi na praia, exatamente. pegou as conchinhas, o búzio e começou Que a representa muita coisa, né? As colchinhas falam muita coisa. E através das colchinhas que a gente fala são 16 também. Tem um jogo de 4 búzios, que é o jogo de Exu, que é um jogo de sim ou não, é um jogo bem objetivo. E tem o jogo de 16 búzios. Sempre digo, quem joga búzio tem que ser iniciado, tem que ser realmente comprovada a sua iniciação, porque o que difere do búzio para os outros oráculos é a questão sacerdotal e iniciático. Né? No tarot tu pode estudar, tem a parte intuitiva, quanto mais estudo, melhor tua leitura. No jogo de búzio é questão de odologia. Odologia vem dessa questão do estudo. Todos nós temos odus de caminhos. E assim, a desmistificação, né, quando se fala em Exu, todo mundo lembra o Exu que a Igreja Católica pintou como sendo um demônio, coisa do mal. Não, o Exu é um mensageiro dentro da religião afro, onde ele vai transmitir o recado para o orixá e vai trazer a mensagem também do orixá para o consulente. Né? Essa imagem, lembrando que pensa um negro na senzala, no período mais crítico da escravidão, em que ele não poderia falar em Exu, que para o branco europeu, que estava... Já tinha ideia de já que tinha era o demônio, ideia né? que era o demônio. Então ele se secretizava como os seus santos. Por isso que Ogum é secretizado lá como São Jorge. Nesse período teve que ter o secretismo. Mas Exu, ele é o grande comunicador. Ele é o grande mensageiro. É aquele que faz a comunicação entre o Orum e o Aie. Nós falamos no culto afro, Orum é o céu, onde habitam os orixás. Porque os orixás, eles são tanto vibrações que emanam da natureza, como também personificações. Exatamente. Por isso, quando a gente fala de um filho de Ogum, a característica, um filho de Obaluaê, a característica, porque a gente realmente é de uma ramificação, é a nossa ancestralidade. Então, Exu, ele é esse comunicador, ele é um mensageiro, e ele é a grande espera, ele anda em tudo. E lembrar que ontem foi dia 13, dia de Santo Antônio, que é o Exu. O É Exu secretizado como sincretizado como Exu. Ah, mas o meu Santo Antônio era Exu? Sim, ele foi sincretizado, era um mensageiro, ele ia atrás dos casais, ele fazia casamento, ele resolvia os problemas. Ele andava quilômetros, ele via Santo Antônio na história dele, você sabe que você é católico, que se ele via alguma pessoa com algum problema afetivo, algum casal querendo se separar, por talvez falta de comunicação, ele ia lá no casal, dependendo de milhas que andasse, mas ele ia lá conversar, tentar convencer o casal da existência do amor. Certo. Ou seja, a ida e a comunicação. E é exatamente isso, Santo Antônio, a ida e a comunicação de Exu. Exu faz essa comunicação com todos os orixás. Exu, no jogo de Eri de Logum, ele é o Odu Ocaran. Ele é o primeiro Odu, Odu número 1. Além também de andar em todos demais Odus. Mas Exu, ele é o primeiro que nas casas de religião que deve ser servido. O primeiro que deve ser cultuado. Eu não posso... O respeito. Tem que saudar Exu, Abaluaê do outro lado. Ogum. Geralmente você conhece Exu, Ogum, Oxóssi. Lembrando que Exu, ele é irmão de Ogum, ele é irmão de Oxóssi. Então tem toda a cosmologia
toda essa questão também da tradição, da oralidade, dos itãs, né? Quem joga búzios, a gente tem que entender muito da questão dos verbos, dos mandamentos de Orumilá, entender dos itãs, das histórias. E lembrando que cada jogada, né, que vem com o orixá, com o Odum, ele tem toda uma mitologia, ele existe uma historinha Um em itã. cima da caída do búzio, como é que ele, se ele veio aberto ou fechado, conta a historinha. A né? geometria, enfim, tem toda uma contextualização, É um uma método, é uma técnica, né? ciência, é uma técnica, né? Vibe Mundial 95.